Aleluia. Pelo título desta mensagem, o Jubileu, parte 2. Precisamos de mais uma mensagem sobre o Jubileu. Antes deste treinamento, decidimos que precisávamos de duas mensagens sobre o Jubileu, por ser tão pleno, rico e extenso. Ontem à noite, o irmão Minoro compartilhou que todos precisamos ser arautos. Isso está em 1 Timóteo 2,7, onde Paulo disse que ele era um arauto. Ele era um arauto e apóstolo e mestre. Um arauto é alguém que relata oficialmente a economia de Deus. Queremos ser pessoas que relatam oficialmente o jubileu, a economia neotestamentária. O evangelho, irmãos, não é meramente para os incrédulos. O evangelho é para nós. O evangelho é para todos os crentes. Especialmente vemos em Romanos 1,15, Paulo disse: estou pronto para pregar-vos o evangelho, para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. O livro de Romanos foi escrito para crentes. Todo o livro de Romanos é o evangelho de Deus, que vai da justificação de Deus, a santificação, a realidade do corpo de Cristo, a igreja local e todo o corpo de Cristo. Esse é todo o evangelho de Deus. No esboço de ontem à noite, algo realmente me tocou muito. Quero ler novamente para vocês. Vimos que o jubileu do Novo Testamento como uma era de êxtase para a nossa salvação. A palavra êxtase, se você olhar no dicionário, fala que é um desfrute ou prazer intenso. Se eu pudesse colocar um medidor em você, qual seria a sua medida de desfrute de Cristo agora? Devemos ter uma alegria intensa no Senhor. Devemos desfrutá-lo ao máximo. Ontem à noite, esse item na mensagem 10, algarismo romano 2, letra A, fala a era do Novo Testamento, é uma era de êxtase, e um cristão é uma pessoa em êxtase. Eu que trabalhei nesse esboço, tive de parar aí e perguntar: Senhor, será que eu sou uma pessoa em êxtase? Será que eu te desfruto ao máximo? É isso que o Senhor quer. É isso que edifica o corpo de Cristo. Se nunca estivermos em êxtase perante Deus, isso mostra que não temos desfrute suficiente de Deus. Creio que todos temos de confessar que precisamos de um aumento no desfrute de Cristo. Não sei se você acha que tem um desfrute suficiente de Cristo, mas eu acredito que todos sentimos que precisamos de um aumento no desfrute de Cristo. O Salmo 51, versículo 12, depois que Davi teve aquele fracasso grande, ele orou algo que eu sinto que todos precisamos orar às vezes. Restaura-me, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Salmo 51, versículo 12. Quando você está desfrutando a alegria da salvação, você está unido ao Senhor, desfrutando o Senhor, as coisas do Espírito, as coisas da igreja, as coisas do Senhor. Você quer ser o Senhor. Você tem um espírito voluntário, por quê? Porque você tem a alegria da salvação de Deus. Precisamos da alegria da salvação de Deus ser restaurada em nós. Santos. Cantamos ontem à noite muitos hinos, é claro. Foi uma reunião inesquecível para mim. Eu disse para alguém que... Eu acho que se eu dissesse para alguém que não estava aqui nessa reunião, essa pessoa seria igual Tomé. Não iria acreditar. A reunião ontem à noite foi maravilhosa. Eu desfrutei aquele hino onde Jesus é a minha alegria. Onde Jesus está, ali está a minha alegria. E eu costumava cantar isso quando
eu me formei na universidade em Kansas, mudei para Houston, onde eu entrei na vida da igreja. Eu jamais imaginei um lugar tão quente no verão. É claro, veja a temperatura agora, ontem, mas em Houston é normal isso. Puxa, é muito quente e úmido lá. Eu me lembro que uma vez, num verão, eu costumava cantar isso: onde está Jesus, aí está a minha alegria. Não importa o ambiente, se você está nas montanhas, se você está nas planícies, onde você estiver, onde Jesus está, aí está a minha alegria. Louvado seja o Senhor. Não pude deixar de pensar ontem à noite no sino da liberdade em Filadélfia. Na Filadélfia tem um sino que está rachado, que para mim isso é muito significativo, o fato dele estar rachado, porque na base do sino a inscrição é Levítico 25:10, está escrito ali naquele sino, que se refere ao jubileu. Não é impressionante isso? E fala: proclamar liberdade para toda a terra, a todos os habitantes. É isso que está escrito no sino ali. Aquele sino está rachado. Para mim, isso mostra que tudo que nós desfrutamos além de Cristo é um desfrute rachado. Não é o verdadeiro jubileu, certo? Bem, eu li algumas coisas sobre a guerra revolucionária e então li um livro sob a perspectiva inglesa da guerra revolucionária, a guerra da independência americana. E esse livro, o título do livro é Os Paletós Vermelho e os Rebeldes. Os Paletós Vermelho e os Rebeldes. Os Túnicas Vermelhas e os Rebeldes. E essa manhã eu estava considerando, todos os paletós vermelhos e todos os rebeldes precisam do jubileu. Não importa de que lado você está, você precisa de Cristo como verdadeiro jubileu. Ontem à noite vimos, irmãos, e para mim isso é impressionante, que Levítico, você deve ver na sua versão Restauração, foi escrito aproximadamente em 1490 a.C. Se você for ao livro de Isaías, Isaías foi escrito aproximadamente no século VIII a.C., mais ou menos 700 anos antes de Cristo nascer. Centenas de anos depois, o Senhor se levanta numa sinagoga para ler Isaías a respeito do jubileu. O Minoro leu isso. Eu quero enfatizar novamente. Fala que o livro do profeta Isaías foi entregue a ele e diz que ele abriu o livro e achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele achou onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me enviou para pregar boas novas aos quebrantados, curar os quebrantados de coração, proclamar de libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável ao Senhor. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. E ele sentou-se e disse: hoje essa escritura se cumpriu. Hoje, essa escritura se cumpriu e essas escrituras ainda estão sendo cumpridas na vida da igreja hoje. Nós vamos ver isso quando percorrermos o esboço. Atos 26, 16 a 19. Em Atos 26, 16 a 19... o Senhor dá ao apóstolo Paulo a sua comissão através de Ananias. Eu quero letra grande. Essa comissão, se você ver Atos 26, 18, nota 6, essa comissão
é uma comissão de proclamar o jubileu do Novo Testamento. Especialmente o versículo 18. O Senhor disse o seguinte para Saulo de Tarso: para lhes abrir os olhos, para fazê-los voltar das trevas para a luz e da autoridade de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão de pecados e herança entre os que foram santificados pela fé em mim. Isso é o jubileu do Novo Testamento. Nessa nota fala que no tipo do jubileu, as principais bênçãos são a liberdade proclamada e retornar aos homens, devolver aos homens a sua propriedade. Aqui a libertação da autoridade das trevas e receber a herança são as bênçãos primordiais. São as bênçãos principais. Eu não quero exortar vocês com algo agora, encarregá-los de algo, mas se vocês quiserem, o irmão Lee teve tanto encargo com Atos 26:18 que ele exortava todos os santos a que orassem esse versículo. Você não pode proclamar o jubileu se não estiver vivendo o jubileu. Portanto, ele repetia isso por toda aquela primeira mensagem. Se você ver a primeira mensagem, ele repetia: você precisa falar: Senhor, abre os meus olhos, Senhor, abre os meus olhos. Faz-me voltar das trevas para a luz. Senhor, eu quero luz plena, total. Faz-me voltar da autoridade de Satanás para Deus, para que eu receba perdão de pecados e herança entre os que foram santificados pela fé em Ti. Ele tinha tanto encargo que nós lêssemos e orássemos esse versículo de uma maneira completa, cabal, detalhada, de maneira que se torne a nossa experiência e proclamemos o jubileu do Novo Testamento, porque estamos vivendo na realidade desse jubileu. Agora vamos ver o esboço. Vamos ver o esboço nesta mensagem. Algarismo Romano 1 diz: a anunciar o evangelho aos pobres, proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. São a liberdade e as bênçãos do jubileu. Letra A diz: a palavra jubileu em Levítico 25:10 significa tempo de gritar ou tempo de soar a trombeta de chifre de carneiro. O soar da trombeta significa a pregação do Evangelho, como a proclamação da liberdade no jubileu neotestamentário para todos os pecadores vendidos sob o pecado, a fim de que eles retornem a Deus e à família de Deus, à casa de Deus, e se regozijem com gritos no desfrute neotestamentário da salvação de Deus. Primeiramente, aleluia, voltamos a Deus. Vocês amam a Deus? Não apenas voltamos a Deus, mas voltamos também à família de Deus, à casa de Deus. Santos, estamos na família de Deus, estamos na casa de Deus. E queremos que muitos que estiveram nesse caminho voltem para a família de Deus, para a casa de Deus. E nos regozijamos no Novo Testamento, desfrutando a salvação de Deus. Deus nos ordena que gritemos, certo? Às vezes você tem de gritar. Gritar. O que está acontecendo, aquilo que aconteceu em Sião. Ó, habitantes de Sião, vamos falar louvado seja o Senhor 3 vezes, bem forte. Deus nos ordena que nos alegremos com júbilo. E Ele nos ordena a desfrutá-lo. Letra B diz: pregarmos o Evangelho é soarmos a trombeta da redenção para proclamar ao mundo: eis agora o tempo muito aceitável. Sublinhe a palavra agora. Agora, é agora, irmãos. Agora é o tempo muito aceitável. Eis agora o dia da salvação, o ano do jubileu. O dia da salvação
É o momento de sermos reconciliados para Deus, é o momento quando nos voltamos para Deus. Portanto, agora é o dia da salvação para todos nós. Agora mesmo é o dia muito aceitável. Número 1, quando Deus criou o homem, ele pretendia dar a si mesmo em Cristo ao homem como propriedade e herança do homem. No entanto, o homem caiu e na queda ele perdeu Deus como sua propriedade e vendeu-se à escravidão do pecado, de Satanás e do mundo. Sabemos que Deus se apresentou ao homem como a árvore da vida. Ele queria que o homem comesse dele, participasse dele, o digerisse, o assimilasse, para se tornar igual a ele. E aqui diz que Deus faz com que todas as árvores cresçam, fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim. O que significa que Deus em Cristo, como Espírito, é bom para alimento. Eu disse muitas vezes, a primeira vez que eu vim para a vida da igreja, assim que vim para a vida da igreja, eu não entendia esse pessoal falando, ó Senhor Jesus, eu te amo. Eles louvavam o Senhor, amavam o Senhor. Mas quando os santos começaram a cantar, Deus é bom para comida, eu disse, Senhor, eu sei que eles te amam, Senhor, mas isso aqui é demais para mim. Deus é bom para comer, mas isso está na Bíblia. Deus é bom para ser comido. Deus é bom para alimento. Isso significa que você deve participar dele, comê-lo como nossa comida espiritual diariamente. Temos Gênesis 13, de 12 a 15, lembrem-se. O Senhor disse a Abraão, levanta, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Isso era boa terra. Ele mostrou para Abraão para orar para todo lado, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda essa terra que vês eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. O tanto de Cristo que você vê é o tanto de Cristo que você ganha. Quanto mais você vê de Cristo, mais você ganha de Cristo como jubileu. Um dos versículos mais sóbrios na Bíblia é Gênesis 4:16, que fala, retirou-se caindo da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Irmãos, nunca retirem-se da presença do Senhor. Terra de Nod, a palavra Nod significa peregrinação. Se você não está desfrutando Cristo como a presença do Senhor, você está peregrinando, andando por aí, sem objetivo, sem centro, sem orientação. Nós queremos desfrutá-lo como nosso centro e nosso tudo. Nunca deixe a presença do Senhor como Caim fez. Em João 8,34 fala, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Paulo disse em Romanos 7,14, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. 1 de João 5,19 fala que que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Jazer é um estado passivo de estar tocando o maligno. Número 2, a salvação neotestamentária cumprida pela graça de Deus, baseada em sua redenção em Cristo, leva o homem caído de volta a Deus como sua propriedade divina. Liberta o homem da escravidão do pecado, de Satanás e do mundo, e restaura o homem à sua família divina, à casa de Deus, a fim de desfrutarmos comunhão na graça de Deus. Não é maravilhoso isso? Vamos ler isso tudo de novo, todos juntos. A salvação neotestamentária cumprida pela graça de Deus, baseada em sua redenção em Cristo, leva o homem caído de volta a Deus como sua propriedade divina, liberta o homem da escravidão do pecado, de Satanás e do mundo, e restaura o homem à sua família divina, à casa de Deus, a fim de desfrutarmos comunhão na graça de Deus.
fomos restituídos à nossa propriedade divina, que é o próprio Deus, fomos libertos do pecado e do mundo, da escravidão do Satanás no mundo, e fomos restaurados à família divina, à casa de Deus, que é a igreja, a casa da... Algarismo Romano 2. A salvação de Deus nos faz ter verdadeira liberdade. Deus é nossa propriedade e nossa liberdade. A nossa liberdade vem de o desfrutarmos. Letra A. Se o homem não desfruta Deus, ele não pode ter verdadeira liberdade. Liberdade significa libertação, estar livre de toda escravidão, de todo peso, de toda opressão e escravidão. Precisamos de verdadeira liberdade, não precisamos? Se quisermos ter verdadeira liberdade, temos de nos entregar diariamente para desfrutar Deus. Que o Senhor aumente o desfrute de Cristo em todas as igrejas. Letra B. Tudo em nossa vida pode ser uma escravidão para nós e podemos ser escravos de qualquer coisa. Tudo em nossa vida, além de Cristo, de Deus em Cristo, em nosso espírito, pode ser uma escravidão e podemos ser escravos de qualquer coisa. Em João 8,34 fala: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Em 1 Coríntios 6,12, Paulo diz que nem todas as coisas são proveitosas. Ele disse: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Portanto, não queremos ser dominados. Se você ganhar um carro novo, esse carro pode ser um jugo para você. Às vezes eu vejo os carros, algum carro não é parado retinho naquelas faixas de estacionamento, o cara para em diagonal, que é para ninguém parar perto do carro dele. Essa pessoa está subjugada pelo seu carro. Ele não quer que o carro seja arriscado. Se você para direitinho na vaga, pode ser que a pessoa que para ao seu lado abra a porta e dá uma amassadinha no seu carro. Mas quando eu vejo que alguém para o carro na diagonal, eu sei que essa pessoa ama o seu carro. Eu detesto quando vejo isso no estacionamento. Não creio que vocês façam isso. Letra C. Primeiro, Satanás nos aprisionou. Satanás é tão mau. Primeiro ele nos aprisionou, então ele veio para habitar em nós como o incitador, o instigador dos nossos pecados. O resultado é que ele tornou-se nosso mestre ilegal e nós nos tornamos seus cativos a ponto de não podermos fazer o bem e somente cometermos pecado. Temos esse versículo: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Isso significa que todo mundo está passivo no espírito da influência sob a usurpação e usurpação de Satanás. Isso é o mundo inteiro jazer no maligno. Número 1. Se um homem não tem Deus, em tudo que ele tenta desfrutar, a parte de Deus é comida de cachorro, refúgio e estrume. Paulo havia alcançado muito no judaísmo, ele alcançou muito no judaísmo, mas falou: considero todas essas coisas como refúgio, como perda como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Cristo é o nosso prêmio, a nossa recompensa. Nós queremos ganhar Cristo. Tudo que não é Cristo é esterco, é comida de cachorro, é refúgio. 2 de Pedro 2,22 aqui fala de Deus negar os hereges. Aconteceu com eles que diz o provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Quando eu reúno 2 de Pedro 2,22 e Filipenses 3, de 7 a 9, eu vejo que tudo aquilo que não é Cristo é refúgio, comida de cachorro, esterco, vômito e lama. Vocês têm de perceber isso. Tudo que não é Cristo não é apenas mal, é realmente muito mal. Cristo é o único que é belo e puro neste universo. 2.
Satanás é chamado de Belzebu, que significa Senhor da Estrumeira. Imagina ter um nome desse, Senhor da Estrumeira. De Baal Zebub, que significa Senhor das Moscas. Satanás é especialista em guiar pecadores como moscas para se alimentarem de estrume. Você pode se gloriar. Eu sou o presidente de uma empresa. Você está no topo. Isso significa que você está no topo do monte de estrume. Satanás é o senhor das moscas, especialista em guiar os pecadores como moscas para se alimentarem de estrume. Embora no mais profundo do seu coração ninguém queira pecar, todos por fim pecam. Ninguém tem controle sobre si mesmo e todos se tornam escravos do pecado. Vemos isso em Romanos 7. Paulo disse, porque sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem atua, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Uma vez que você quer fazer o bem, você ligou o interruptor errado, porque quando você quer fazer o bem, o mal está presente, o maligno está presente com você. Algarismo romano 3 é um algarismo romano muito iluminador e um item que traz muita luz. O clamor desesperado de Paulo em Romanos 7, 24 é respondido em Romanos 8, 2, que diz que a lei do Espírito da vida nos libertou em Cristo Jesus da lei do pecado e da morte. Essa é a liberdade de Cristo como jubileu. Santos, não sei se alguns de vocês considerou que Romanos 8 é um capítulo sobre a liberdade do jubileu, é um capítulo sobre viver na realidade do jubileu. Romanos 7, 24 fala, desaventurado, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças, pois, a Deus por meio de Jesus Cristo, seus filhos. Em Romanos 8, 2 fala, porque a lei do Espírito da vida me livrou em Cristo Jesus da lei do pecado e da morte. Letra A. Podemos ser libertos e ter verdadeira liberdade somente desfrutando Cristo como o Espírito que dá vida. Somente os que desfrutam Deus não cometem pecado e estão realmente livres, vivendo uma vida de liberdade e libertação da escravidão. A lei do Espírito da vida nos liberta da lei do pecado e da morte. Essa lei é o próprio Senhor que passou pela morte e ressurreição para se tornar o Espírito que dá a vida. 2. Se não desfrutarmos o Senhor suficientemente, o que significa isso? Precisamos desfrutar o Senhor, não de qualquer maneira, mas suficientemente. Se não o desfrutarmos suficientemente, ainda seremos escravos de muitas coisas. Decidir algo não resolverá. Temos de ir ao Senhor continuamente para comê-lo e desfrutá-lo. Todos esses versículos falam disso. Deus é fiel, que vos chamou à comunhão, ao desfrute do seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Em Isaías 55, 1 e 2 diz, todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Em outras palavras, desfrutamos o Senhor de graça, e esse desfrute nos liberta do jugo de todas as coisas. Tudo que é do inimigo. 3. Somente os que desfrutam Deus não praticam o pecado e são realmente livres. Então 4 diz, Cristo como jubileu nos liberta da nossa pobreza, do nosso cativeiro, da nossa cegueira e da nossa opressão. Você sabe, os incrédulos são pobres por não ter Deus, não ter Cristo, estão no cativeiro de muitas coisas, são cegos e oprimidos, mas isso é possível que como crentes também
estejamos numa situação de pobreza. Em Apocalipse 3,17, quando o Senhor falou à igreja em Laodiceia, ele disse: porque dizes, sou rico, enriqueci, e não preciso de coisa alguma, e não sabes que tu és um coitado, miserável, pobre. Você pensa que é rico, mas você é pobre. Você é rico apenas em conhecimento doutrinário e pobre no desfrute de Cristo como sua vida e suprimento de vida. Não queremos ser pobres, certo? Queremos ser ricos para com Deus. Portanto, Lucas 12:21 fala de ser rico para com Deus. Quero ler o contexto desses versículos. O Senhor disse o seguinte: ele contou a parábola e falou: o campo de um homem rico produziu com abundância e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso. Descobrirei os meus celeiros e construirei outros maiores, e ali recolherei o meu trigo e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para com Deus. Santos todos precisamos orar: Senhor, torna-me rico para com Deus. Torna-me uma pessoa que é rica para com Deus aos seus olhos, Senhor. E precisamos dar os nossos bens, ofertar nossos bens materiais ao Senhor, para a igreja, para o aumento. Não devemos armazenar toda a nossa riqueza, mas devemos dar com alegria. Letra B. Paulo fez uma grande descoberta. Santos, a lei do Espírito da vida é uma grande descoberta. Uma grande descoberta. Paulo fez uma grande descoberta ao receber a revelação do Deus triuno, sendo processado por meio da encarnação, viver humano, crucificação, ressurreição e ascensão, para tornar-se a lei do Espírito da vida instalada em nosso espírito. O item C é muito importante, irmãos. O item C é a definição do que é uma lei. A lei do Espírito da vida é o princípio automático e espontâneo da vida divina. O poder é a característica natural e a função inata automática da vida divina. A lei é um princípio automático e o poder espontâneo da vida divina. É a característica nacional e a função inata. A lei do pecado e da morte é um princípio automático, é o poder espontâneo da vida divina. Você não precisa ensinar as crianças na escola a mentir. As criancinhas, elas mentem porque elas nasceram com essa lei nelas. Algumas crianças estavam fazendo algo que era inadequado. E o que vocês estão fazendo? E eles param, ficam assim, um apontando para o outro. Foi ele que fez, foi ele que fez, foi ele que fez. Um deles não estava falando a verdade. Power. Ficou faltando isso aqui. Então, há uma lei, há outra lei. Podemos ver que a lei do pecado e da morte é como a lei da gravidade. Ela sempre puxa para baixo. Puxa para baixo, mas temos outra lei em nosso espírito. A lei do Espírito da vida. A lei do Espírito da vida é muito mais poderosa que a lei do pecado e da morte. Quando temos de perceber, vamos ver daqui a pouco, que não devemos tentar viver pelo poder da nossa vontade. Quando nós escolhemos fazer alguma coisa, nós decidimos fazer certas coisas. Se tentamos viver pelo poder da nossa vontade, pela nossa força de vontade, a lei do pecado e da morte vai nos derrotar sempre. Mais uma vez, quando eu estava na escola,
eu nem sempre fui um bom menino no ginásio. Quando eu agia mal numa sala, num curso, a professora... Hoje em dia, a professora não pode fazer isso, porque vai ser processada se fizer. Mas naquela época, a professora me fazia abrir os 2 braços e colocava livros em cima das minhas mãos. Não precisa ser muitos livros, só alguns. Eu sempre fui forte, eu pensava, isso não vai ser problema para mim. Mas depois de algum tempo, a lei da gravidade estava derrotando a minha força de vontade. Estava levantada. E a professora falava, levanta o braço, Marcos, quando eu estava abaixando. Levanta o braço. Aí quando a professora virava para frente, para a lousa, eu abaixava o braço. Quando ela voltava, eu levantava o braço. Será que você... Eu não quero que vocês façam isso. Eu não quero que vocês façam isso. Você vai descobrir que a lei da gravidade derrota a sua força de vontade. Da mesma maneira, a lei do pecado e da morte sempre derrota a nossa vontade. Mas a lei do pecado e da morte não pode derrotar a lei do espírito da vida no nosso espírito. Se nós ligarmos essa lei do espírito, temos de ligar essa lei do espírito da vida todos os dias e a cada momento. Letra D. Um cristão não deve viver pelo poder da sua vontade, mas pelo poder da lei interior do espírito da vida, de ressurreição em seu espírito. Essa lei possui o poder máximo, ela vence a morte, transcende a morte e não pode ser retida por ela. Isso é absolutamente maravilhoso. Item 1. Em Romanos 7, Paulo descreve a miséria de tentar fazer o bem sob a lei. Ele precisava do Senhor como seu próximo samaritano, compassivo para cuidar dele como um pecador caído e abatido pela lei, dispensando-se a ele como a lei do Espírito da vida para a realidade do corpo de Cristo. Se você vir Lucas 10, diz... Essa passagem, ela é muito mal interpretada, essa passagem da palavra, sobre o bom samaritano. Ali diz, o Senhor disse, eis que certo doutor da lei se levantou e o pôs à prova, dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Disse-lhe Jesus, que está escrito na lei? Como lês? E ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. E ele lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Se você ler toda essa história aqui, diz que certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de salteadores, os quais depois de o terem despojado e espancado, retiraram-se deixando-o semi-morto. E aí veio um levita, passou pelo lado, não fez nada. Veio outra pessoa também, não fez nada. Mas certo samaritano que ia de viagem chegou perto dele e vendo-o moveu-se de compaixão, foi movido de compaixão. O Senhor falou desse samaritano e disse que esse samaritano atou-lhe as feridas, aplicou nelas azeite e vinho e colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro e disse, cuida dele, e o que quer que gastares a mais eu te restituirei quando voltar. Então o Senhor disse, qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. E aquele que usou misericórdia para com ele foi um samaritano. O samaritano era o próximo dele. Então, amar o teu próximo como a ti mesmo, o samaritano era o próprio Senhor. Amar o samaritano como a ti mesmo é amar o Senhor Jesus. Depois eu preciso falar um pouco disso aqui com o ministério. Temos um livro do Otmani, em que ele diz o seguinte, a história do bom samaritano em Lucas 12. Nessa história devemos focar na palavra do Senhor. O Senhor disse, o homem disse, quem é o meu próximo?
A resposta do Senhor foi baseada em algo totalmente diferente. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A palavra... Na verdade, o Senhor estava dizendo, se você é um escriba, cuida de si mesmo e terá vida eterna, mas se você se justificar dizendo a Jesus, quem é o meu próximo? Ele queria descobrir quem era esse próximo. O Senhor respondeu com uma história do bom samaritano e no final falou, qual desses três te parece ser o teu próximo? O próximo dele? Daquele que caiu nas mãos de salteadores. E ele respondeu, certo, o que usou de misericórdia para com ele. Jesus disse, vai e faze tudo da mesma maneira. O Senhor perguntar, quem é o próximo daquele homem que caiu na mão de salteadores? Em outras palavras, o escriba era aquele que havia caído na mão de salteadores. O Senhor, aquele que mostra misericórdia para com ele era o seu próximo. Isso se referia ao Salvador. O Senhor mostrou ao escriba que o próximo era o próprio Senhor. Não é maravilhoso isso? As pessoas pensam que isso se refere ao samaritano. O Senhor, ele foi até a cruz por amor aos pecadores. Somente ele tem o vinho e o azeite. Somente ele tem o animal. E somente ele tem a hospedaria, que é a igreja. E tem os denários, que são as suas riquezas, que ele dá para a igreja para cuidar de nós. Seria totalmente errado pedir que o homem que caiu na mão dos salteadores ser o samaritano. O Senhor é que é o samaritano. Ele veio para ser o nosso próximo, para nos salvar, nos fornecer um animal, o vinho, que representa o seu perdão, o azeite, que significa a vida, a hospedaria, que significa a igreja, e os denários, que significam os dons e a graça. Essas coisas ele dá até que ele volte. Não é maravilhoso isso? Isso é maravilhoso. Louvado seja o Senhor, ele é o verdadeiro samaritano. 2. Temos de ver que o pecado e a morte são uma lei em nós e que a nossa força de vontade não pode vencer essa lei. 3. Se não vimos que o pecado é uma lei e que a nossa vontade nunca pode vencer essa lei, estamos presos em Romanos 7. Santos, não queremos ficar presos em Romanos 7. Romanos 7 é a experiência de Saulo de Tarso quando ele era incrédulo, mas a maioria dos crentes vivem na esfera de Romanos 7, tentando fazer o bem, tentando ser um cristão melhor, tentando ser um irmão ou uma irmã melhor, tentando agradar a Deus. Todas essas coisas estão na esfera de Romanos 7. Não queremos ficar presos em Romanos 7. Se fizermos isso, nunca chegaremos a Romanos 8. 4. Toda a vida tem uma lei, e até mesmo é uma lei. A vida de Deus é a vida mais elevada, e a lei do Espírito da vida é a lei mais elevada. Provérbios 30, 19a, eu tenho aqui. Quem escreveu esse provérbio falou, algumas coisas são maravilhosas demais para mim. A primeira coisa que ele não conseguia entender era o caminho da águia no céu. Irmãos, quando desfrutamos Cristo como a lei do Espírito da vida, estamos tomando o caminho de uma águia no céu. É inexplicável, porque sabemos, Isaías 40, 30 e 31, diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Cada vida tem uma lei, cada vida é uma lei. 5. O nascimento divino nos transferiu para uma nova esfera, a esfera da vida divina com sua lei em nosso espírito, uma esfera na qual não existe o pecado, o mundo, nem a carne. Letra A é muito importante. A letra A é muito importante. Nessa esfera, essa esfera divina e mística, nessa esfera todas as vitórias são espontâneas, automáticas.
Todas as vitórias são espontâneas, automáticas, inconscientes e fáceis. Porque é a lei do Espírito da vida que está nos sustentando, não a nossa própria vontade. Sublinhe essas palavras: espontâneas, automáticas, inconscientes e fáceis. Letra B. Temos a lei do Espírito da vida habitando em nosso espírito como a presença de Deus, o falar de Deus, o encontro com Deus e o dispensar de Deus. A lei do Espírito da vida que habita no nosso espírito é a presença de Deus, o falar de Deus, o encontro com Deus e o dispensar de Deus. Vimos na mensagem sobre o propiciatório. Eu fico impressionado como Paulo viu isso, que em Romanos 3:25, que o Senhor Jesus era não apenas a arca, não apenas a arca o representa, mas a tampa da arca também o representa. Como Paulo viu isso? Temos de perguntar isso para ele na próxima era, para ele nos contar mais. Mas ele viu que Cristo não apenas é o sacrifício propiciatório, mas ele, na verdade, é o próprio propiciatório, onde nos encontramos com Deus, desfrutamos Deus, temos comunhão com Deus e somos infundidos com a glória de Deus, representada pelos querubins. Letra E maiúsculo. Podemos cooperar com a lei do Espírito da vida que foi instalada e que opera interiormente, exercitando o nosso espírito para ligar essa lei, a fim de desfrutarmos Cristo como a liberdade e vivermos o jubileu. Fui para uma localidade e os irmãos ali me disseram: Ed, nós temos uma pessoa aqui que está na vida da igreja há muitos anos, e os irmãos... E eles falam, nada funciona com esse irmão, nada funciona. Já tentamos levar na reunião, ler o ministério, ler a Bíblia, não importa o que a gente fale com essa pessoa, não importa, nada funciona. E eu disse, se você não exercitar o seu espírito, nada funciona. Se você não exercitar o seu espírito, nada funciona. Você tem de exercitar o seu espírito agora para tocar Deus, que é espírito. E aí tudo funciona. Se você ligar essa lei, tudo na economia de Deus funciona em você. Letra F. Além do interruptor do nosso espírito, não temos como aplicar o Deus triuno processado como a eletricidade celestial em nós. Mas louvado seja o Senhor, que temos um interruptor e sabemos onde ele está. É algo grandioso, irmãos, nós sabermos que temos um espírito humano e sabemos como ligar esse espírito, como ligá-lo. Letra G. A melhor maneira de ligarmos essa corrente divina e mística do Espírito que flui em nosso espírito é invocar o nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Eu sei que não é fácil. Essa é a melhor maneira de ligar. Você não consegue aperfeiçoar essa maneira. Em 1 Coríntios 12 diz que ninguém pode dizer Senhor, Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Quando você fala Jesus é o Senhor, você está no Espírito Santo. Não é maravilhoso? E também Romanos 10, 12 e 13. Porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Isso é uma promessa. Quando você invoca o Senhor Jesus, ele se torna o seu Senhor. Na verdade, ele se torna rico para você. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Somos salvos não apenas inicialmente, mas continuamente em nosso viver diário, invocando o nome do Senhor. Letra H. Quando contatamos o Espírito, exercitando o nosso Espírito, desfrutamos Cristo como miríades de aspectos ricos do jubileu. Letra I. Paulo era uma pessoa que ligava a lei do Espírito da vida
ao servir a Deus em seu espírito, em seu primeiro amor pelo Senhor. Romanos 1,9 diz: Deus é minha testemunha. Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho. Devemos orar: Senhor, quero te servir no meu espírito hoje, quero estar no meu espírito, no evangelho de seu Filho. A igreja em Éfeso, o Senhor disse: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Que era o primeiro amor ali? Muitas pessoas pensam que o primeiro amor é o amor que você teve inicialmente quando você entrou no jubileu, quando você tocou o Senhor pela primeira vez como jubileu, quando você foi regenerado e salvo. Esse é o seu primeiro amor. E que você deve ser restaurado a esse tipo de sentimento, ter Cristo como seu primeiro amor. Mas, na verdade, não é errado dizer isso, porque precisamos que Ele nos restaure a alegria da nossa salvação diariamente, certo? Devemos poder dizer: eu hoje amo mais o Senhor do que jamais amei em toda a minha vida. Hoje eu desfruto mais o Senhor do que ontem. Mas, vejam o item 1. Amar o Senhor com o primeiro amor é dar-lhe o primeiro lugar em todas as coisas e em todas as questões, considerando-o como tudo em nossa vida. Nós lhe damos o primeiro lugar em todas as coisas, em todos os assuntos. Dizemos: Senhor, quero que tu sejas tudo em minha vida hoje. Isso é o primeiro amor. 2. Quando Deus entra em nós e flui de nós, esse é o nosso serviço a Ele. Não é maravilhoso isso? Deus entra em nós, flui de nós. Esse é o nosso serviço a Ele. Trabalhamos juntos com Cristo nas igrejas, onde oferecemos o nosso primeiro amor a Ele. Em Cântico dos Cânticos 7:12, fala: levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras. Dar-te-ei ali o meu amor. Dar-te-ei ali o meu amor. Ou seja, no lugar da obra do Senhor, podemos dar-lhe o nosso primeiro amor. Quando você entrou em relacionamento com o Senhor, quando a buscadora entrou na vinha do Senhor, ela disse: ali te darei o meu amor. No final do livro, ela disse, juntamente com o Senhor, vejamos se as vinhas florescem-se. E ela falou: ali dar-te-ei o meu amor. Aqui, irmãos, agora mesmo nós damos o nosso amor ao Senhor. E trabalhamos com Ele, de acordo com 2 Coríntios 6:1, nós cooperamos com Ele por meio de uma vida toda ajustável. 3. Quando amamos o Senhor com o primeiro amor, fazemos as primeiras obras, obras que resultam do primeiro amor e o expressam. Somente essas obras que são motivadas pelo primeiro amor são ouro, prata e pedras preciosas. O Senhor disse à igreja em Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Senão, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candelabro, a não ser que te arrependas. Significa que eles podem ter a concha de uma reunião na igreja em Éfeso sem a realidade do testemunho do Deus triuno, porque deixaram o primeiro amor e também as primeiras obras que provêm do primeiro amor. Todo o nosso serviço deve provir do nosso primeiro amor fresco, vital, pelo Senhor, porque amamos o Senhor ao máximo, por isso que estamos aqui nesse treinamento. Tudo que nós fazemos pelo Senhor é por causa do nosso primeiro amor com Ele, por Ele. Ok? Chegamos agora ao item 4. O amor afetuoso de Cristo nos constrange a viver para Ele e a morrer por Ele. Viver para Ele e morrer por Ele. O que significa viver para o Senhor?
ou viver para nós mesmos. Não queremos viver para nós mesmos, queremos ser constrangidos pelo amor de Cristo a viver para Cristo. Eu tomei algumas notas aqui. Ouçam. Viver para nós mesmos significa que estamos sob o nosso próprio controle, nossa própria orientação, nosso próprio governo, e nos importamos com os nossos próprios objetivos e alvos. Mas viver para o Senhor significa que estamos determinados a ganhar a honra de sermos agradáveis a Ele, estando absolutamente sob o controle, direção e governo dEle. E nos importamos unicamente com os objetivos e metas dEle. Viver para o Senhor significa que estamos determinados a ter a honra de ser agradáveis a Ele, vivendo sob o controle, direção e controle dEle. Nos importamos apenas com os alvos e objetivos dEle. Viver para o Senhor não é meramente viver para o Senhor, mas viver para a sua satisfação, para o seu objetivo, para os seus desejos, para as suas preferências, para a sua alegria. Como exemplo disso, o nosso irmão usa um exemplo da comida. Você pode servir comida às pessoas porque ama as pessoas, mas talvez as pessoas não gostem daquela comida. Você pode achar que é a melhor comida para eles, você serve comida para eles, mas na verdade você está vivendo para si mesmo ao servir essa comida. Eles não querem essa comida. Eles querem uma comida que os agrade. E eles querem uma comida que os torne alegres, felizes. Uma vez, eu estava servindo com o irmão Lee, e eu falei, irmão Lee, os irmãos querem saber se você pode almoçar com ele hoje. E aí ele disse, oh, isso é maravilhoso, Ed. Irmão Lee, o Ed quer que eu vá almoçar com os irmãos. Posso ir? Ela falou, sim, você pode ir. E ele falou, louvado seja o Senhor. Nós descemos a Ball Road, caminhando, chegamos ali na cozinha, e a irmã ouviu, e ela disse, oh, o irmão Lee está aqui. Então ela correu e cozinhou alguma comida saudável, não sei o que era. Era comida saudável que o irmão Lee normalmente come em casa, para que ele vivesse uma vida longa. Mas quando ele recebeu aquela comida, ele falou, irmã, você me ama sem revelação. Eu quero um hambúrguer, irmã. Porque todos os irmãos aqui estão comendo hambúrguer. Talvez aquele foi o único hambúrguer que ele comeu nos próximos 5 anos. Mas aí a irmã trouxe um hambúrguer para ele. Essa era a preferência dele, o objetivo, o desejo dele. Aquilo foi a satisfação dele. Se você quisesse viver por irmão Lee aquele dia, você tinha que dar um hambúrguer para ele. Aquilo o ajudou. Aí eu perguntei para ele, o que você quer que ponha no hambúrguer, irmão Lee? Ele falou, põe tudo que tiver aí, Ed. Eu estou usando isso como um exemplo, Santos. Nós queremos viver para o Senhor, para a satisfação dEle, para o desejo dEle, para os seus objetivos, as suas metas, a sua alegria, as suas preferências. Não estamos satisfeitos apenas com a sua vontade permissiva, queremos a sua vontade perfeita. Se você for cuidar do Bill Lawson, eu sei qual é a fruta que o Bill Lawson gosta ao máximo. Se eu servir um tipo de fruta, ele vai ficar triste. Eu não vou dizer para vocês o que ele gosta, mas eu sei o que ele gosta. E eu posso torná-lo muito alegre, muito feliz. E eu acho que eu fiz isso só numa ocasião. Ok. Se você levar o Bill para em algum lugar, pergunta para ele o que ele gosta e ele vai te dizer. E aí você estará vivendo para ele. Letra J. Pondo a nossa mente no Espírito, desfrutamos de Cristo como jubileu. A mente posta na carne é morte, mas a mente posta no Espírito é vida e paz. O Espírito é o nosso jubileu, certo? A mente posta no Espírito é vida e paz. Letra K, irmãos, é tremenda. O jubileu em Romanos 8. Esta afirmação aqui é tremenda. Ver o jubileu em Romanos 8. O jubileu em Romanos 8 é a realidade do corpo de Cristo, o viver coletivo dos homens de Deus aperfeiçoados.
E esse viver coletivo é retratado em Romanos 12 a 16. Essa realidade em Romanos 8, que é retratada em Romanos 12 a 16, é consumada na Nova Jerusalém. Assim, Romanos 8 é o foco de toda a Bíblia e o centro do universo. De acordo com a Bíblia, você tem Romanos 8, então Romanos 9 a 11 são capítulos entre parênteses sobre a escolha de Deus, a soberania e a escolha de Deus. Romanos 12 a 16 são a continuação direta de Romanos 8. Portanto, em Romanos 8 você tem o jubileu, e o jubileu é a realidade do corpo de Cristo, que é o viver coletivo dos homens Deus aperfeiçoados, que vivem por Cristo como seu jubileu. E esse viver coletivo é retratado em Romanos 12 a 16. Essa realidade é consumada na Nova Jerusalém. Por isso podemos dizer que Romanos 8 é o foco de toda a Bíblia e o centro do universo. Não temos um teste sobre esta mensagem, é uma pena. Espero que alguém compartilhe sobre isso quando eu sentar. 1. Deus cumpre a sua economia dispensando-se a nós como a lei do Espírito da vida. Ele se dispensa a nós como a lei do Espírito da vida. Primeiro temos a lei do Espírito da vida em Romanos 8, 10. Nosso espírito é zoe, é vida, a vida incriada de Deus. A mente posta no Espírito é vida, então o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo entre os mortos habita em vós. E aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos dará zoe, vida aos vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vós. 2. A lei do Espírito da vida nos constitui membros do corpo de Cristo com todo tipo de função. Todas as nossas funções nós temos de ligar como a eletricidade celestial para termos a lei do Espírito da vida. 3. Por meio da função espontânea automática da lei do Espírito da vida em nós, somos capacitados a conhecer Deus, ganhá-lo e assim vivê-lo, tornando-nos constituídos com Deus, a fim de nos tornarmos o seu aumento e expansão, para sermos a sua plenitude, com vistas à sua expressão. Agora chegamos ao algarismo romano 4, que diz: o viver do jubileu é um viver no desfrute de Cristo. Precisamos orar: Senhor, dá-me um viver no desfrute de Cristo. É claro que as nossas reuniões devem ser no desfrute de Cristo, mas o nosso viver também deve ser no desfrute de Cristo. Um viver de desfrutar Deus como nossa herança e verdadeira liberdade. A. Estar no jubileu é comer o Senhor Jesus como o verdadeiro produto da boa terra. Tomá-lo como nossa habitação para o nosso descanso e estarmos libertos da escravidão do pecado e do jugo da lei e da religião. B. A única maneira de ser liberto dos 3 tipos de labor na vida humana. O labor para ser... Olha só, esses 3 tipos de labores. O labor para ser uma boa pessoa. Você se esforça para ser uma boa pessoa. Isso é um labor, você tem de ser liberto disso. O labor da ansiedade. Eu não quero ficar tanto aqui na ansiedade, porque é fácil você cair na ansiedade. Devemos desfrutar o Senhor. Nós podemos ficar ansiosos até pelo nosso serviço. Senhor Jesus, salva-me. É tão fácil cair na ansiedade, certo? Mas temos de depender do Senhor no nosso serviço. Não devemos estar no labor da ansiedade ou labor do sofrimento. E como somos libertos desses 3 tipos de labor? Tomando o Cristo como nosso desfrute, satisfação e descanso. Diariamente temos de dizer: Senhor, eu te tomo como o meu desfrute, satisfação e descanso. Em Filipenses 4, nós ouvimos isso ontem à noite. Em nada andeis ansiosos, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus os vossos pedidos pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E aí Paulo prossegue dizendo: eu sei como passar por
por necessidades e estar suprido, e em todas as coisas eu aprendi o segredo. Sei como estar contente em todo tipo de situação, porque sei como desfrutar o Senhor como meu descanso e satisfação em qualquer situação. Letra C. A vida cristã deve ser uma vida cheia do desfrute do Senhor, uma vida cheia de alegria e louvor. Quando desfrutamos o Senhor plenamente, Ele se torna o nosso jubileu. 1. Esse é um item muito importante, o item 1. O tom de um viver vencedor é o tom de regozijo, gratidão e louvor a Deus contínuo. Esse deve ser o nosso tom na vida cristã e na vida da igreja. Eu não conheço chinês, eu só sei como falar Senhor Jesus, eu te amo em chinês. Mas eu sei que em chinês há tons. Não sei quantos tons há em chinês. 5? 4. 4 tons. Nós que falamos inglês, não conseguimos entender, nós somos surdos de tom. Por exemplo, ma, você pode falar ma. Tem 4 maneiras de você falar ma, certo? Você pode falar de uma maneira, ma significa mãe, ma é mãe. O outro, o que significa? Ma é cavalo, ma é mãe, ma é cavalo. Você pode cometer um grande erro, um engano, se você usar o tom errado. Nós queremos ter o tom de um viver vencedor, não queremos o tom errado, não queremos cavalo, certo? Devemos nos regozijar sempre, orar sem cessar e em tudo dar graças. E santos, em Salmos, eu já me referi isso a vocês, Salmos 50, 14, quero encorajar que vocês depois leiam esse versículo e a nota de rodapé desse versículo. Fala de tomar o Senhor como nosso sacrifício de ações de graça. O irmão Lee tinha tanto encargo de que o Senhor fosse o sacrifício de ações de graça. Devemos sempre agradecer o Senhor e oferecê-lo ao Pai como nossa oferta de ações de graças. 2. A vida vencedora pode sobreviver somente em um ambiente de ação de graças e louvor. D. O viver do jubileu é uma vida na qual tomamos o próprio Deus, o próprio Cristo em todas as situações. Então ele se torna o fator principal e o centro em nós, para nos guiar e prevalecer sobre todos os problemas da vida humana. Letra E. Paulo aprendeu o segredo de viver no jubileu, o segredo de ganhar Cristo em qualquer tipo de ambiente. Já compartilhamos isso. Letra F. Porque tudo está sob a sua soberania, devemos orar, Senhor, enche-me, ganha-me e possui-me. Não importa qual seja a minha situação exterior, eu somente quero te desfrutar. Vamos ler de novo isso. Senhor, enche-me, ganha-me e possui-me. Não importa qual seja a minha situação exterior, eu somente quero te desfrutar. Finalmente, letra G. Temos de ser os ministros e testemunhas de hoje, vivendo e proclamando o Evangelho. Cristo como jubileu da graça para o cumprimento da economia eterna de Deus. Não sei quanto a vocês, irmãos, mas eu realmente desfrutei muito essa comunhão sobre o jubileu. Vamos orar com o nosso vizinho por 1 minuto e teremos 20 minutos para testemunhos. E santos, vocês podem testificar da mensagem de ontem à noite e desta também. Pode profetizar sobre a mensagem de ontem à noite e de hoje. Tudo sobre o jubileu. Teremos 20 minutos. Vamos orar um pouquinho primeiro.